Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Construa Sua Riqueza. E antes de mais nada, já peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo. Se você que já vem acompanhando, já sabe que o vídeo vai ser interessante para você, então já deixa o seu like, já compartilhe com teus amigos. E se você não ativou o sino das notificações e não está seguindo o canal, já peço que você faça isso. Não custa nada, né? Tipo, quer ajudar um amigo, não custa nada para você, então já faça. Agora, para você que não conhece o nosso canal, não conhece os conteúdos, segura um pouco aí, porque só compartilha, só faça essas coisas que eu estou pedindo se realmente o conteúdo agregar para você. Vamos lá, hoje eu vou falar um pouco sobre uma tríade extremamente importante para qualquer investimento, tá? Mas isso se aplica também ao mercado imobiliário, que é a tríade do risco, retorno e liquidez, né? Todo investimento, seja ele imobiliário ou investimento em um produto financeiro de banco, ou de uma assessoria que estejam trazendo para você, você sempre tem que avaliar a tríade de investimento, que é risco, retorno e liquidez, né? Qualquer investimento tem essas três coisas ou não tem essas três coisas. E aí você mede o risco, você verifica as possibilidades de retorno e você mede a liquidez, porque o dinheiro ele é finito, ele não é infinito. Então, vai ter ativos que você vai precisar ter maior liquidez. O que é a liquidez? É você conseguir transformar aquilo em dinheiro, em espécie, né? Transformar em dinheiro na sua conta de maneira mais rápida. Alguns ativos eles têm a característica de ser mais rápido, outros ativos não, né? E como o nosso canal aqui, nós somos especialistas na parte de investimento imobiliário, a gente está falando de um investimento geralmente com um risco mais baixo, com um retorno podendo ser muito expressivo, né? Desde que feito de maneira adequada, e um investimento com menor liquidez, ele é mais ilíquido, né? Mas isso é uma coisa boa, nem sempre é ruim, tá? Muitas vezes a falta de liquidez pode te trazer mais segurança de você evitar fazer algumas besteiras, né? Então, vou dar o exemplo de algumas pessoas, clientes que eu atendo, né? Por exemplo, no Covid-19, exatamente algumas pessoas ficaram desesperadas, que a gente teve queda de mercado. As pessoas com medo de perder mais, elas param a perda, né? Então ela dá o stop, né? Exatamente saindo, olha, eu perdi aqui 10% da minha carteira, 12% da minha carteira, mas eu prefiro assumir esse risco de só perder 10% do que eu perder 30%, 40%, 50%. Porém, o mercado ele sempre retorna, o mercado ele é cíclico, né? E quando você está com muita possibilidade de liquidez, se você não tem, né, estrutura emocional para lidar com a perda, muitas pessoas assumem a perda e, né, finalizam a sua operação com perda, né? No imóvel isso não é tão rápido muitas vezes de você fazer, porque o imóvel ele tem uma característica ilíquida, né? Ele não tem tanta liquidez. Então você simplesmente, estou passando por um aperto, alguma situação, você vende um imóvel rápido, perdendo muito dinheiro, isso não é tão fácil de conseguir fazer no imóvel, tá? Então a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje sobre essa tríade que você precisa avaliar em qualquer investimento e no imóvel não é diferente, tá? Então a gente sempre vai pensar na tríade do risco, retorno e liquidez, tá? Então as primeiras coisas que eu quero tirar de lição para você aqui, tá? Não é porque o imóvel está barato ou qualquer ativo que esteja barato que significa ser um bom investimento, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, instituições financeiras hoje no atual cenário, né, pagando investimentos, pagando rentabilidades muito acima do mercado, porém, né, tá barato para comprar, inclusive, tá, mas não necessariamente te traz uma segurança, né? Então, provavelmente vai ter risco muito envolvido aí. Então, não é porque tá barato que significa que é um bom investimento, tá? Vide vários exemplos de empresas que estão na bolsa super barata, porém não trazem o retorno de fato que eles poderiam estar entregando, tá? Um imóvel sem liquidez trava, a segunda lição que eu quero trazer aqui, que é um imóvel sem liquidez, ele trava seu patrimônio e ele pode te gerar custos. Porém, como eu disse anteriormente, isso pode ser uma coisa boa, exatamente por uma questão emocional, né? Muitas vezes você pode estar com um portfólio, e assim, eu não sou um cara, apesar de gostar muito de imóvel e falar sobre isso, eu não sou um cara que prego que você tem que comprar só imóveis, né? Eu acredito que você tem que ter tudo. Você precisa ter investimentos mais líquidos, dinheiro em caixa, né? Coisas mais a curto prazo, dinheiro investido mais a longo prazo. O dinheiro, caixa, é a coisa mais importante que tem que ter, né? Na minha opinião, porque é isso que vai, em uma situação emergencial, é do dinheiro que você vai utilizar e não da venda de um imóvel de forma repentina, porque não vai te trazer essa velocidade. Mas o imóvel ilíquido, ele também te traz uma segurança de evitar uma questão emocional de muitas vezes você tomar atitudes num momento de desespero, tá? E a terceira lição é você simplesmente ser imprudente, né? Ignorar os riscos, não pensar no retorno, né? E não ter essa consciência da liquidez sobre os investimentos, tá? E aí, geralmente, se você não tem conhecimento sobre sobre essa tríplice de maneira muito estrutural e você está de fato alinhado com essas três coisas, você tem uma grande chance de se frustrar no investimento imobiliário, tá? Ou qualquer investimento, na verdade, tá? Mas como o nosso canal aqui a gente fala sobre investimento imobiliário, não é diferente, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. Primeira questão de risco, tá? O que é o risco, né? É você pensar num determinado investimento,
tá pautado em expectativas e não em dados, tá? Então, você pensar no investimento e esse investimento não performar conforme o esperado. Então, vamos lá, né? Igual a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre leilão imobiliário. Você comprar um imóvel de 300 mil, como exemplo, arrematar esse imóvel por 150 mil, você tem aí 150 mil de margem em relação ao que o imóvel vale, porém, você não mediu os riscos de retomada desse imóvel, o tempo que isso pode demorar, os custos, né, de TBI, de retomada do imóvel, dívidas de condomínio que podem ter. Você não medir isso de uma maneira correta e aí você acaba tendo um risco de podendo ter um prejuízo, tá? Exatamente essa margem ela pode ser, né, fictícia. Você não calculou todos os custos efetivos, né? Então você acaba sendo imprudente no seu investimento. Então todo investimento você não pode ser imprudente. Você tem que avaliar todos os riscos, até porque num investimento, principalmente em imóveis que você está focando em investimento, não tem uma questão muito emocional, é racional, tá? Então você tem que ter, né, colocar no risco a possibilidade do investimento não performar como você estava imaginando e desenhar esses cenários, tá? Outro risco que você tem no investimento imobiliário é a vacância. Quando a gente pensa em locação, em imóvel para alocar, ele pode ficar vazio, né? Ele pode, se for para locação mensal, ele pode ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos vazio, né? Lojas podem ficar vazias, né? Então você também tem que pensar isso, tá? Pode acontecer determinadas situações que você pode ter uma queda de preço na região, né? Você pode ter tipos de imóvel, um momento de crise financeira, onde, por exemplo, o momento que a gente está vivendo hoje com o Selic a 14,25, onde está sendo gravado esse vídeo, que a gente tem um mercado, um cenário de crédito mais escasso. Então pode demorar mais para você vender alguns imóveis. Então você tem que avaliar isso dentro do risco imobiliário, dentro do teu investimento e minimizar esses riscos, né? E como é que você pode minimizar isso, né? Não apostando não fazendo apostas, né? Muitas vezes indo naquilo que pode ser um pouco mais consolidado, né? Então bairros que já têm uma demanda, né, por algum tipo de evento, se for para alocação de Airbnb, que já é uma região extremamente consolidada, tem muitas empresas, né? Tem um ecossistema acontecendo naquele bairro, naquela região, naquela cidade, que, né, talvez sua rentabilidade ela possa ser menor, mas você não arrisca muito, né? Aonde tem novos projetos aprovados que vão sair daqui, talvez né, vou dar um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, eu fico no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro a gente tem o projeto do estádio do Flamengo, né? Muito já se fala aqui sobre a possibilidade de investimento imobiliário, onde vai ser o estádio do Flamengo. Mas é uma aposta, né? Pode acontecer, ainda não começou a obra, pode ser que comece, pode ser que não comece, pode ser que comece daqui 2 anos, afinal de contas a gente está falando de Brasil e principalmente Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, mas a grande verdade é que aqui as coisas, né, a gente só acredita quando de fato o negócio está pronto, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá? E então, muitas vezes em momentos, né, para minimizar, muitas vezes não faça aposta. Imóvel já é um investimento que eu considero algo que pessoas que buscam segurança. E arriscar muitas vezes com esse tipo de investimento talvez não seja o lugar. Talvez arriscar você tenha que pensar e, de fato, ter ações na bolsa e coisas nesse sentido. E que eu recomendo que você tenha. Então você precisa balancear essa questão, tá? Retorno, né? Então a gente já falou do risco, vamos falar da variável do retorno, né? Então o retorno é basicamente você pensar qual que é o retorno possível, né? Porque hoje, principalmente Selic alta, tá muito bom para ser rentista, né? Eu deixo meu dinheiro lá aplicado numa instituição financeira, está me pagando super bem, deixo meu dinheiro parado lá. Né? Agora, né, para quem tem essa possibilidade, né? Para quem não tem um recurso mais escasso, vai buscar, né, se alavancar de alguma maneira, medir se aquele retorno que você vai ter frente ao custo do capital, o dinheiro que você está trazendo, né, de terceiros, de instituição financeira ou de um investidor, alguma coisa nesse sentido, vai pagar uma coisa pela outra, né? Se não vai pagar, o retorno vai ser muito mínimo, né? Ou talvez você não tenha retorno, tenha prejuízo. Então é importante você viabilizar se tipo, vale a pena essa questão do aluguel, né? A operação de um Airbnb, por exemplo, vai trazer o retorno que você quer naquela região, vai pagar os custos que você vai ter, ou é melhor deixar seu dinheiro lá parado, ou é melhor você não se alavancar para aquele tipo de investimento, né? E se existe uma expectativa de valorização para quem quer vender o imóvel, né? Ao longo do tempo, a gente vai ter uma tendência de valorização imobiliária, né? É só você pegar dos últimos 20 anos, quanto que era, por exemplo, um metro quadrado, né, nos anos 2000, por exemplo, na Faria Lima, era próximo de R$ 4.000 o metro quadrado. Hoje a gente tem valores muito mais expressivos em relação a isso. Se eu ainda descontar a inflação, pode ter certeza que é mais de 300%, 400% de retorno num período de 20 anos. Mas repare que é a longo prazo, né? Não é uma coisa talvez a curto prazo, não é para você especular com venda de imóvel, tá? Então é importante você analisar e calcular se esse retorno faz sentido para você e se não tem outros produtos financeiros que vão pagar essa mesma rentabilidade. Apesar de que a gente sabe que a grande diferença de um bom investidor é saber diversificar, né? Investidor até tem bastante, mas o bom investidor é aquele que sabe diversificar o seu portfólio, tá? Então você precisa
pensar, fazer conta se vale a pena você deixar teu dinheiro ilíquido, você trazer o teu dinheiro, né, a um valor que não vai ter tão líquido, você não vai conseguir acessar ele tão rápido caso você precise através de um imóvel, se vale a pena em relação a outro investimento, porque se você tem 1%, por exemplo, de retorno num investimento bancário, né, num produto financeiro, e 1% na rentabilidade de locação, por exemplo, a diferença é que talvez eu tenha mais liquidez, né? O dinheiro no banco eu tenho mais liquidez e no imóvel eu tenho menos liquidez. Vale a pena? Depende. Para a pessoa que já tem muita sobra de caixa, como diversificação pode valer a pena. Porque exatamente a questão de imóvel tem aquilo que eu te disse, a questão de não ter liquidez pode ser por uma questão emocional de algumas pessoas. Muitas pessoas não têm a emocional que precisa para lidar com o investimento. Pode fazer sentido exatamente para evitar que a pessoa consiga acessar esse dinheiro de maneira tão rápida e acaba fazendo algum tipo de besteira, tá? E vamos avaliar o terceiro ponto, que é a questão da liquidez, né? Que nada mais é do que a facilidade de transformar esse imóvel em dinheiro de maneira mais rápida, tá? Então, geralmente hoje, que eu avalio imóveis que têm uma maior liquidez, a gente está olhando aí, geralmente, em grandes capitais, estúdios e imóveis de 1 quarto, né? Porque são imóveis mais funcionais, imóveis mais para o dia a dia, e geralmente tem uma liquidez, está tendo uma busca muito grande por esse tipo de imóvel, né? Pessoas que, por exemplo, estão indo estudar nesses grandes centros, então tem condição de comprar um imóvel, não querem pagar aluguel, por exemplo, ou para locação, as pessoas vão querer um imóvel ali mais funcional, coisa para o dia a dia. Então hoje eu vejo, principalmente nos grandes centros, a gente vai ter uma maior liquidez nesses imóveis menores, tá? Outros fatores que aumentam a liquidez do imóvel é você pensar em localização, aquilo que eu falei, não adianta você querer muitas vezes apostar em novos bairros, apostar em novos projetos. Claro, a não ser que você tenha muito sobra de caixa, você conheça muito bem o projeto e que seja de fato uma coisa muito estruturada, pensando mais a longo prazo. Mas, para quem, imóvel para mim são investidores que buscam uma coisa mais conservadora. Então, né, não apostar com questões de imóvel seria algo que eu traria para você nesse momento, tá? E, né, para quem gosta de investir em imóvel, né, é sempre importante então avaliar essas questões, né? Risco, retorno e liquidez, tá? Sempre coloque isso, balanceie essas questões, né, exatamente para você fazer um bom investimento. Se você é aquela pessoa que mede os riscos, entende todos os riscos na hora de fazer um investimento, seja ele imobiliário ou não, mas no nosso tema aqui, dentro do risco imobiliário, entendendo região, entendendo vacância, entendendo rentabilidade, né? Aí a gente traz a questão do retorno, entendendo também a rentabilidade, os possíveis ganhos e entendendo que o investimento imobiliário é um investimento mais ilíquido, e de fato é, não adianta você querer colocar uma situação como se ela não fosse, o imóvel ele é um investimento mais ilíquido, por mais que talvez você possa ter um case de comprar um imóvel e conseguir vender igual em leilão, vender 6 meses depois, 7 meses depois, ele ainda não é algo que é diário, né? Então a gente vai ter investimentos hoje de banco que é diário, você simplesmente aperta meia dúzia de botões lá no teu aplicativo e o dinheiro cai na sua conta. Então, você tem que ter a noção de que é um investimento com menor liquidez, tá? Então, sempre desconfie, tá, de promessas muito mirabolantes, metro quadrado muito baixo, oportunidades muito baixas, se não for, de repente, no mercado de leilão, né? Mas desconfie muito sobre isso, porque geralmente o risco pode ser maior, tá? Aquilo que tem um risco menor, geralmente o mercado paga menos. Quando o risco é muito alto, né, eu tenho um risco mais alto, o mercado oferece maior rentabilidade, maior retorno. Então você tem que saber se o teu perfil faz sentido você assumir esses riscos para ter esse retorno, tá? Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado, tenha te agregado, espero que daqui para frente, né, você em todos os seus investimentos, mas também no investimento imobiliário, você sempre considere risco, retorno e liquidez sobre os seus investimentos. Já curta esse vídeo, já compartilha com teus amigos, já ativa aqui, né, se você que ainda não segue esse canal, já, né, ativa o sino das notificações, já segue a gente aqui, que ajuda bastante a gente. E é isso, bora para o próximo vídeo e até mais.